Boa noite a todos e a todas. É um prazer mais uma vez estar aqui. Na verdade, Rebouças floreou demais, né? Quem sou eu para me intitular alguém conhecedora dentro da doutrina espírita? Trago aqui algumas reflexões para todos nós pensarmos. Como sempre digo, quando a gente fala, quando a gente vai com a tribuna falar, a reflexão serve muito mais para a gente do que para o outro. Tanto é que temos uma boca e dois ouvidos. Justamente para a gente escutar, porque isso é para a gente também. E hoje eu peço mais do que nunca, feliz demais de ver essa casa cheia. Fazia tempo que eu não vim aqui. Uma alegria de ver tantos corações buscando conhecimento, buscando aprimoramento, buscando aprendizado, buscando se aproximar da mensagem do Pai. Que isso nos enche de alegria e a gente pede que nessa noite a espiritualidade realmente haja e possa nos ajudar a trazer algumas reflexões, algumas coisas que possam envolver cada um de vocês nesse momento. Por que esse tema? Por que muitos os chamados, poucos os escolhidos? Na verdade, eu sempre gosto muito de fazer palestras sobre o Evangelho. Eu acho que a doutrina espírita, ela é consoladora, e por ser consoladora, eu acho que nós temos que trazer nas nossas palestras, todos os temas são importantes. Mas eu acho que falar do Evangelho traz uma mensagem muito forte de amor, nos aproxima muito de Deus. Porque entender o que nosso irmão Jesus veio fazer aqui, para nos trazer uma nova mensagem, trazer esse evangelho de amor. E isso foi acrescido posteriormente com a doutrina espírita, para nos trazer o esclarecimento necessário. Eu creio que faz com que a gente realmente trabalhar o evangelho aqueça o nosso coração, nos deixe mais leves e mais propensos a nos transformar, a realmente fazer a nossa reforma ainda. E aí essa palestra, muitos os chamados, poucos os escolhidos, foi uma encomenda, né, que a UNEC fez na época que eles estavam trabalhando o ciclo de palestras sobre as parábolas de Jesus. E uma das que eu trabalhei, que não foi só essa, foi muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quando a gente escuta essa palestra, quando a gente escuta essa parábola, primeiro, o que é uma parábola? Lembramos que Jesus esteve conosco, esteve encarnado há mais de 2000 anos. Esteve no meio de um povo que não tinha metade da tecnologia, metade do conhecimento que temos hoje. Apesar de ser um espírito da esfera superior, ele teve que moldar todo o seu perispírito para poder ele encarnar aqui conosco, para poder aguentar a densidade que era estar encarnado no planeta Terra. E os conhecimentos dele, com certeza, ainda são anos-luz do que o que temos na atualidade, imagine naquela época. Mas ele veio com a missão. Ele veio para nos mostrar que Deus era amor, não era aquele ser punitivo, vingativo, que era dito antes. Ele veio como Messias prometido para trazer para nós essa mensagem de amor. Só que ele precisava encontrar formas de fazer com que essa mensagem chegasse a nós, as pessoas daquela época, que éramos nós também. E as diversas formas que ele encontrou foi por sermões, por parábolas, pelas próprias curas que ele fez. E a parábola nada mais é do que uma alegoria. Ela é uma alegoria que traz uma mensagem, geralmente uma mensagem que tem um fundo moral. Então Jesus veio nos ensinar através dessa alegoria com esse fundo moral, para que cada pessoa naquela época refletisse com base nesses ensinamentos.
E essa parábola, que eu vou ler antes de começar a reflexão, porque eu não sei se todos aqui lembram ou a conhecem, que é o festim. Uma parábola intitulada Festim de Bodas. Eu vou ler, ela aparece em 3 evangelhos, mas eu vou ler aqui a parte que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. E diz assim: falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer, da sua parte, aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Vou fazer só uma ponte desse primeiro parágrafo, um parêntese. O rei mandou 2 chamados. O primeiro, ninguém deu cabimento. O segundo, ele mandou novamente, só que aí ele floreou. Olha, matei isso, matei aquilo, como forma de conquistar aquelas pessoas, para que elas viessem cear nas bodas. Mas o que aconteceu? Foi para o seu negócio, outro para a sua casa de campo, não deram o devido valor à mensagem. Já outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Lendo essa passagem, lendo essa parábola, sem ter uma interpretação, um fundo ampliado, principalmente a partir da luz da doutrina espírita, há de se pensar que é uma parábola louca, vamos assim dizer, usando termos nossos. Por quê? O rei manda chamar, o povo diz não, ele manda matar o povo, que não vai. Depois pega quem tiver na rua, bota todo mundo ali dentro, manda pegar quem tiver na rua, bota todo mundo ali dentro. E aí, quando vê alguém que não está trajado, como é para estar trajado, manda o pobre arder, porque vai haver pranto e ranger de dentes. Aí, meio que, para a gente, é possível que você dizer, não estou entendendo o que é que Jesus está querendo me dizer com essa mensagem. Como é que eu penso que é esse Deus? Lembrem-se que eles vinham, aquele povo que Jesus estava a ensinar, vinham de toda uma visão de um Deus punitivo, de um Deus vingativo. E ele estava ali para trazer a mensagem de Deus amor. Dentro da doutrina espírita, nós já conhecemos, nós já sabemos
quais são os atributos de Deus. A inteligência suprema, eterno, imutável, perfeito, justo e bom. Só quem é Ele. E aí, quando a gente pensa em todos esses atributos e você faz uma analogia com a parábola, você diz, não, isso não representa Deus. Como isso pode representar Deus? Há inúmeras interpretações acerca dessa parábola. Primeiro, quem é Deus nessa parábola? Deus é o rei. O rei é a pessoa que está celebrando as bodas. O que representa as bodas? As bodas representam a alegria do encontro. A alegria não é um casamento em si, mas é a alegria, acaba sendo um casamento de nós seres, nós filhos, com Deus que é nosso Pai. É a nossa comunhão com Deus. E aí, esse rei, esse Deus, que faz a festa, que a festa representa o reino dos céus, quer celebrar conosco o nosso encontro com Ele. Essa nossa união com Deus. Só que o que acontece? Ele chega lá, manda os servos, que quem são os servos? Nada mais são do que os mensageiros, os profetas, as pessoas que vieram antes mesmo de Jesus. Quantos vieram antes de Jesus e diziam, olha, o Messias prometido vai chegar. A mensagem de Deus é essa. Quantos profetas foram perseguidos? Quantos profetas foram assassinados? Quantos profetas foram escorraçados? Pelo fato das pessoas à época não aceitarem aquela mensagem. E aí eu trago para os dias atuais. Quantos mensageiros ainda temos no nosso contexto? E nós também não escutamos a mensagem. E aí eu não estou falando de profetas. Eu estou falando de pessoas que chegam perto de nós, que vêm enviadas pela espiritualidade superior, pelos nossos mentores, para nos ajudar na nossa transformação. E a gente fecha os olhos a isso. Quantas pessoas chegam para tirar nossa raiva, para tirar nossa angústia, para nos ajudar na busca da reforma íntima, do aprimoramento moral. E a gente vai fechando os olhos. Hoje não. Quem sabe amanhã, quando eu tiver mais tempo. Então, profetas continua tendo aos montes, não foi só naquela época. Pode até ser que nós sejamos menos rudes, mas continuamos ainda fazendo ouvidos moucos a mensagem do Pai. Fazendo ouvidos moucos a nossa necessidade de transformação. E aí esses profetas foram os homens que éramos nós, os homens e as mulheres que éramos nós, não escutamos a mensagem. Mas o rei, que era Deus, queria celebrar, queria fazer aquele momento, estava tudo pronto. O reino dos céus está pronto para todos nós. E o que foi que ele disse? Vai, pegue todo mundo. Busque todos e os tragam. Só que quando ele vê todos aqueles que lá estavam, o que é que ele observa? Quantos de nós estamos de fato vivendo a nossa reforma íntima? Quantos de nós têm buscado verdadeiramente a nossa transformação? Será que a gente, e aí eu estou falando para mim, viu? Está aqui e agora, realmente, tentando purificar e transformar o nosso ser?
Ou será que eu, Raquel, estou aqui agora falando de Deus, falando de Jesus, falando da mensagem de amor, mas lá fora desfaço-me do meu irmão, não ajudo o próximo? Será que eu estou com a túnica pronta, vestida realmente de simplicidade, de amor, de paciência, de benevolência, de abnegação, de compaixão? Porque não é só se dizer pronto. É necessário que estejamos verdadeiramente prontos. Porque senão, a porta é estreita. Lembram dessa outra passagem? A porta é estreita. Só passará quem de fato se transformar. Então não adianta. E aí na parábola fica muito claro isso. Vieram todos, mas quando o rei chega, ele vê que muitos não estão prontos. Muitos não vestiram a túnica nupcial. Não estavam adequadamente, e aí quando ele fala de roupa, é moralmente falando, não estavam moralmente adequados para chegar ao reino dos céus. Ainda não. E aí, por não estar, vai forçar a entrada? Não. Porque cada um que chega lá, vai chegar pelo quê? Seu próprio esforço, seu mérito. A reforma é de cada um. Eu não posso transformar o Silvano. Eu só posso transformar a Raquel. Porque é a única coisa que está verdadeiramente ao meu alcance. Pode até ser que, de repente, no futuro, o meu exemplo ajude. Mas só se a pessoa já estiver propensa a isso. Como exemplo de cada um de nós. Que foi isso que Jesus veio trazer para nós. A forma dele viver na simplicidade foi para mostrar que o quê? Que o reino dos céus não precisa de pompa nem glória. Ele não foi aceito pelos judeus porque, queiram ou não, esperavam um rei, esperavam um príncipe. Não foi visto então como Messias prometido, porque ele vinha com uma imagem diferente. E ele veio mostrar o quê? Simplicidade, amor, acolhimento, não julgamento, perdão de ofensas. Ele veio mostrar que exemplo é o dele. Ele é o nosso modelo e nosso guia. Quero ser diferente? Sigo Jesus. Faça o que ele fez. E aí, na hora que chegarmos, que conseguirmos passar pela porta estreita, estaremos realmente vestidos adequadamente. E que vestimenta é essa? Coração puro. Coração justo. Porque não adianta nada minhas vestes externas passarem uma mensagem que internamente não é a verdadeira Raquel quem fala. Nesse ponto, creio que ainda há muitas inquietações, muitos questionamentos. Por quê? Peraí, o rei mandou chamar todo mundo. Veio alguém que não estava pronto. Por que ele escorraça a pessoa e não... Peraí, meu irmão, vamos ser acolhidos com calma, vamos aqui. Lembram que Jesus estava para ensinar? Lembram da rudeza daquele povo? Qual era a melhor forma de ensinar? Transforma teu coração. Porque se não transformar seu coração, vai haver ainda muito choro e ranger de dentes. Aprenda pelo amor. Se não aprender pelo amor, aprende como? Pela dor. A parábola quer nos mostrar isso. Não quer nos mostrar um Jesus, um Deus vingativo. Um Deus que não aceita uma vestimenta.
Não é isso. Ele quer mostrar que quem não estiver preparado ainda, além de não chegar nas bodas, não chegar ao reino dos céus, ainda vai sofrer muito. Lembrando que quem dá causa a todo o nosso sofrimento somos nós mesmos. Não tem Deus mandando a espiritualidade superior vir botar penas para nós, não. Somos os responsáveis pelas nossas lamentações, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, só nós. O que vivemos aqui, ou tem razão nessa vida, tem causa nessa vida, ou é causa de vidas passadas. E a lei de causa e efeito, ela é clara. Tudo o que fizermos de bom será usado a nosso favor em qualquer tempo, mas também tudo o que fizermos de ruim, teremos que nos redimir desses erros. E não é porque Jesus quer não é porque Deus quer não, é porque precisamos para purificar o nosso coração. Não conseguiremos entrar nessa porta estreita, não conseguiremos cear nessas bodas, se não estivermos com o coração limpo e puro. Precisamos fortemente que cada um de nós reflita a sua vida. Mas não passe o pano na sua cabeça, porque infelizmente nós temos essa mania. Somos muito rápidos para apontar o dedo para o irmão, mas muito lentos para encontrarmos os nossos defeitos, as nossas falhas. Porque temos muitas, não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, nós estávamos mais longe, não estava aqui não, porque aqui é mundo de provas e expiações, lembrem-se disso. Nós estávamos de mundo, nem regeneração, nós estávamos de mundo de todos para lá. E se estivesse aqui era em missão, não me considero um missionário, com certeza não sou. Então, temos muito ainda a aprender. Então, por mais que achemos a parábola um tanto quanto confusa, um tanto quanto estranha, mas o ensinamento de Jesus é nesse sentido, de fazermos ver que precisamos nos transformar para sofrermos menos e, de fato, podermos cear junto com o nosso Pai. E aí, gente, essa não é a única passagem do Evangelho que a gente caracteriza como, vamos dizer, confusa, que nos causa estranheza, porque não podemos pensar num Deus vingativo. Se Deus é justo e bom, Ele não faria isso com seus filhos. O capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, ele também nos traz uma mensagem um tanto quanto que, se interpretarmos pela letra fria, a gente vai dizer que Jesus está negando a mãe e os irmãos, está negando Maria e os irmãos. E não é. Então, a parábola, ela vem para nos mostrar que o caminho é esse, mas precisamos interpretar esse caminho. Não podemos lê-lo friamente. E quando Jesus diz, muitos os chamados, poucos os escolhidos, também pode passar a impressão que Deus tem prediletos, Deus tem preferidos. Até porque o nome poucos escolhidos, aí você diz, peraí, Deus vai escolher, vai olhar aqui nessa assembleia e vai ver quem é que merece ou não? Ele, por acaso, tem preferidos? Mas uma palestra que eu assisti sobre esse mesmo tema de Arthur Valadares, me acendeu uma iluminação nesse ponto. Que, na verdade, é a mensagem que Arthur traz. Amo Arthur. É um excelente palestrante espírita. E ele diz que os escolhidos somos nós que nos escolhemos. Escolhido é quando eu me preparo, não é Deus que está escolhendo, sou eu que escolho me transformar. A única coisa que Deus está fazendo é chamando todos.
Porque a escolha é minha, nós temos o livre-arbítrio. Então, quando ele diz poucos os escolhidos, é porque nós ainda somos muito egoístas, muito orgulhosos, muito vaidosos, muito egocêntricos. Então, não estamos ainda prontos para passar nessa porta estreita. Não estamos ainda dispostos a nos despir dessa roupagem materialista que vivemos, porque ainda somos muito materialistas, e nós não estamos ainda dispostos a nos despir dessa roupagem e viver a simplicidade, viver o amor, dar a face para a tapa, aceitar sem murmurar, ser resiliente, ser abnegado. Nós temos momentos. Agora eu faço bem, daqui a pouco eu estou falando mal de alguém. Depois eu choro por uma pessoa que sofre. Daqui a pouco eu estou zoando com o meu companheiro em casa. Então nós somos muito momento. Nós ainda não temos uma linearidade nas boas ações e no amor dentro de nós. E é isso que cada um de nós precisa trabalhar. Precisa trabalhar esse amor, precisa trabalhar essa abnegação, precisa trabalhar essa bondade. Precisa trabalhar a compaixão para com o próximo. Então, quando Jesus quando Jesus nos traz essa mensagem, ele nos diz basicamente isso, de forma simples. Meus irmãos, o reino do céu está para todos. Todos estão sendo chamados. A escolha é sua. Se transforme que você passará com facilidade pela porta estreita. Mas pense bem, se demorar, vai haver choro e ranger de dentes. A escolha é nossa. Eu já vi gente dizer, você que é espírita, eu tenho esse defeito. Como eu tenho outras encarnações, eu vou deixar que na próxima eu corrijo. Nessa, eu vou continuar desse jeito. Como se fosse simples assim. Continue, não tente se transformar, que fazer igual a prenda vai ser mais dolorosa. Porque não é porque eu não consigo fazer, porque eu não estou pronta. Deus está aguardando. A dor que vai vir é para a gente. Então a escolha é nossa, sempre será nossa. Queremos escutar o chamado, mas não necessariamente estamos dispostos a nos escolher para a transformação. Então, que cada um de nós possa, a partir dessa tentativa de reflexão, levar essa mensagem para a vida de vocês e pensar, eu quero entrar pela porta estreita, eu quero me escolher de fato para o reino dos céus. Se eu quero, o que é que eu preciso fazer de diferente para ser verdadeiramente merecedora ou merecedor de vestir a túnica e participar do festim das bodas? Com essa reflexão contínua, diária, constante, passo a passo, aproveitaremos a nossa encarnação atual, diminuindo os nossos débitos e ganhando bônus hora para a nossa próxima reencarnação. Muita paz a todos.